Agora, juntos para um outro tema, logo depois do feriado de Páscoa, nós vamos ter a segunda etapa do julgamento da tentativa de golpe. Ia ser lá no dia 29, dia 30, mas foi antecipado. Está marcado já logo para 22, 23, alguém me corrige se eu estiver errado, o julgamento do núcleo dos chamados gerentes da tentativa de golpe. Então, vai estar ali no banco para se tornarem réus, né, julgar se aceita a denúncia. Felipe Martins, que era assessor internacional de Jair Bolsonaro, Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, entre outras figuras que não eram os cabeças que já tivemos ali na primeira fase do julgamento, mas eram figuras importantes. É o chamado núcleo 2 da trama do golpe. E aí temos uma notícia importante. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta tarde que Felipe Martins viaje a Brasília para acompanhar o julgamento na primeira turma, que denuncia contra ele e outras 5 pessoas por tentativa de golpe de Estado. As sessões serão na terça e na quarta da próxima semana, como eu estava explicando. E o ex-assessor de Jair Bolsonaro, vocês estão vendo ele aí na tela, está com tornozeleira eletrônica e proibido de deixar Ponta Grossa, no Paraná, onde mora. Martins está nesse chamado núcleo de gerentes, que é formado por autoridades do segundo escalão do governo Bolsonaro. Segundo a denúncia, Martins foi responsável por levar ao então presidente a primeira versão da minuta golpista e daria o apoio jurídico na trama golpista. O advogado de Felipe Martins tentou tumultuar a sessão que analisou denúncia contra Bolsonaro. Sebastião Coelho tentou entrar na sessão sem ter feito inscrição e foi barrado pela segurança do STF. Ele chegou a gritar do lado de fora da sala, atrapalhando o julgamento, e acabou detido por desacato. Além de Felipe Martins, fazem parte do núcleo que será julgado pelo STF na próxima terça-feira. Então, tá aí todos eles. Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, Silvinei Vasquez, que era diretor da PRF, e Mário Fernandes, general do Exército. Mário Fernandes é o tal que era o que tramou o plano do punhal verde e amarelo, que era o atentado contra a vida de Lula e de Alexandre de Moraes. Também vai estar aí sendo julgada a aceitação ou não da sua denúncia Marília Alencar, ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, ex-secretário adjunto de Segurança do Distrito Federal. Andressa, essa decisão de deixar Felipe Martins participar presencialmente do seu julgamento, na sua avaliação, ela é acertada, está correta? Felipe Martins é uma figura muito polêmica, ele já fez alguns gestos nazistas ali dentro da Câmara dos Deputados, mas, ao mesmo tempo, é um dos que mais questiona ali as questões do Moraes, porque ele foi preso e ele tinha determinadas provas mostrando que ele não tinha tentado fugir do Brasil. Enfim, ele é uma figura que está envolta em polêmicas aí para todos os lados. Raquel, a gente começa a observar uma flexibilidade maior do ministro Alexandre de Moraes nesse julgamento aí dos golpistas, porque o ministro está percebendo, até entre os seus pares, um movimento que acha que as penas devem ser reduzidas, que foram muito severas com relação àquelas pessoas que invadiram, né, os 3 poderes ali, o Congresso foi invadido, o próprio Supremo e o Palácio do Planalto, e o caso da Débora do Batom acabou chamando muita atenção da população como um todo para essas altas penas e sensibilizou tanto o Supremo quanto o Congresso. Então, a grande preocupação ali do ministro e alguns colegas dele no Supremo é que haja um movimento contrário, né, às decisões que o Supremo tomou, sendo com anistia, ou com indulto, ou com alguma medida que se trate de redução das penas. Então, o que a gente vai assistir daqui para frente é o Supremo meio que calibrando um pouco
para tentar que essas decisões sejam tomadas pelo Supremo e não pelo Legislativo ou o Executivo de uma forma mais forçada. Não existe hoje nenhuma discussão no Executivo para conceder indulto a essas pessoas, segundo eu apurei, mas existe uma pressão política muito grande, inclusive da base de apoio do governo, com relação a isso. E petistas também, o pessoal mais da esquerda ali também concorda que algumas penas foram muito altas. No caso do Felipe, que não estava nesse grupo, né, que invadiu ali a Praça dos Três Poderes, mas está no grupo que estimulou, incentivou essa invasão, então aí sim, esse grupo com consciência do que estava fazendo, tem um detalhe aí que pode acabar fazendo com que essa questão do batom ressuscite aí por conta de que ele foi preso e depois foi solto, está com tornozeleira eletrônica, porque se dizia que ele viajou para os Estados Unidos, como você colocou, junto com o Bolsonaro ali em dezembro do ano anterior ali ao golpe, para tentar fugir do país. Só que já ficou comprovado, o próprio governo norte-americano já disse que ele não ingressou no país, que isso foi uma fraude. Então, isso fragiliza muito, né, as medidas cautelares que foram adotadas contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes. Por isso que eu disse que pode ser um novo batom, porque, afinal, se foi comprovado que ele não entrou nos Estados Unidos, você não tinha motivos, né, para mantê-lo preso, acusando de fugir do país. Então, na minha avaliação, com pessoas com quem eu conversei, essa decisão do Moraes de permitir que o Felipe assista ao julgamento, ela tem a ver com isso, né, por conta dessa história toda, para isso não crescer. Porque agora, quanto mais crescerem casos que mostrem aí erros e fragilidades aí do judiciário, mais esse caldeirão aí de pessoas que estão defendendo a anistia, ele se avoluma. E a anistia, a gente sabe muito bem que ela não está sendo... O esforço dos políticos não é para livrar as pessoas que foram presas pelo 8 de janeiro. Para livrar o Bolsonaro e um grupo ali de militares que estava no entorno dele, porque as pesquisas mostram que o Bolsonaro ainda é um candidato eleitoralmente viável e tem muita gente interessada em colocá-lo de novo aí na disputa eleitoral. Ele está inelegível, vamos lembrar, mas esses movimentos judiciais, uma anistia colocaria ele de volta ao jogo. Professor Cláudio Couto, essa discussão toda ela está entrando numa seara muito delicada, né? Porque aparecem vários poréns nas decisões do Supremo Tribunal Federal, a quantidade das penas, essa questão do Felipe Martins, saiu ou não saiu do Brasil, justificava ou não justificava a prisão preventiva, isso está dando força para um movimento da anistia no Congresso Nacional, que quando você vai olhar o texto, ainda não tem um texto claro, né? Mas o que você vê a princípio é uma anistia geral. Vai parecer que o 8 de janeiro não aconteceu, que não teve uma tentativa de golpe no país. Então, você pega excessos do judiciário que vão justificando uma anistia que parece que não aconteceu nada, que vai ficar tudo por isso mesmo, pode estimular outras tentativas desse tipo. Como sair desse embrulho? Olha, não é tão fácil sair desse imbróglio, não. Eu acho que, primeiro, é preciso realmente que o STF seja mais ponderado nas suas decisões. O caso do Felipe Martins, acho que é um caso flagrante, né? Quer dizer, houve um erro ali da Polícia Federal, afirmando que ele teria embarcado, né, no avião presidencial sem registrar sua saída do país e que teria, consequentemente, se evadido do país sem qualquer tipo de controle sobre isso. Depois se provou que isso não era verdadeiro. E aí, de fato, foi mantido preso durante meses e não se justificava. Claro, vai se justificar ele ser preso depois de ser sentenciado, né, dado o seu envolvimento aí na trama golpista. Mas aí é uma outra história, não fazia sentido ele ser mantido preso preventivamente por uma fuga que ele nunca tentou, né? Pelo menos é isso que se prova, inclusive, né, tem registro aí de onde estaria no Brasil durante aquele período. Então, acho que é preciso saber dosar. Claro que com isso vem junto, né, uma série de outros problemas que tem a ver com narrativas que vão se produzindo em torno de todo essa situação, né? Vou usar a palavra de novo, esse imbróglio, né, do golpe, da tentativa de golpe da intentona do 8 de janeiro. Veja-se o caso aí da golpista do batom, né, da Débora. Se foca no caso do batom, como se ela estivesse sendo ali punida, penalizada, porque pichou a estátua da Têmis, da Justiça, com batom. E claramente não foi isso. Eu vou até fazer uma comparação aqui. É mais ou menos como se um assaltante entrasse numa casa, matasse a família inteira, roubasse tudo que tem objeto de valor,
ateasse fogo na casa e na hora de sair, ele faz xixi no jardim. E alguém foi lá e filmou ele fazendo xixi no jardim. Aí vão dizer, olha aí, ó, o sujeito foi condenado a 30 anos de cadeia porque fez xixi no jardim. Não, ele foi condenado a 30 anos de cadeia porque matou a família, ateou fogo na casa, roubou as coisas. Só que a imagem que você tem é só aquela. É o caso da mulher do batom. Né? Quer dizer, ela não foi condenada aos 14 anos porque pintou a estátua da Artemis com seu batom. Né? Ela foi condenada porque estava ali naquele ataque multitudinário que houve à sede dos três poderes, numa intentona, com intenção golpista. É bom lembrar que aquelas pessoas saem da frente de quartéis, onde elas clamavam por intervenção militar para um golpe de Estado, e vão saindo da frente dos quartéis para a sede dos três poderes, né, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, destroem tudo, esperando que com aquilo, aquela intervenção militar que até então não tinha ocorrido, pudesse ocorrer por meio, por exemplo, de uma GLO. Então, é claramente uma tentativa de golpe. Aquelas pessoas estavam ali tentando o golpe, não estavam a passeio e nem entraram ali por acaso para fazer selfie. Elas estavam ali como uma consequência lógica da sua presença anterior à frente dos quartéis. Então, é preciso conectar essas coisas. Agora, é o caso para essa gente dar a raia miúda do golpismo, né, de dar penas tão severas? Elas poderiam ter penas um pouco menores? Acho que é disso que se trata. E falta também, atendo eu, uma capacidade do próprio Supremo de se comunicar com a sociedade. A gente sabe que vários desses que estiveram envolvidos com esse episódio, eles foram pessoas para as quais foram oferecidas outras situações de solução do seu problema penal, né? De acordos de não persecução penal. Essas pessoas também, uma vez que forem começar a cumprir pena, tem progressão da pena. Então, não é porque a pessoa foi condenada a 14 anos, sobretudo se ela não tem antecedentes, que ela vai cumprir os 14 anos. Né? Depois de um sexto da pena, ela já pode cumprir em prisão domiciliar ou pode cumprir em regime semiaberto, ou seja, há outras alternativas. E acho que tem faltado esse tipo de esclarecimento à sociedade para não colocar justamente o Supremo e as instituições da democracia brasileira, né, nesse canto de ringue diante dessa proposta da anistia, que a gente sabe que na prática é uma proposta de impunidade. E que não é só para a raia miúda, né, dos golpistas da intentona, mas é para os artífices do golpe, né, não só o presidente Bolsonaro, mas todos aqueles que estão agora justamente no centro do julgamento supremo. É principalmente para eles, né, professor? É claro, né, os outros são instrumento para isso, estão sendo instrumentalizados para livrar a cara dos artífices. Vou trazer só uma outra informação para a gente continuar essa discussão. O Supremo Tribunal Federal obteve um crédito extraordinário de 27 milhões e 400 mil reais para o reforço de segurança após o atentado à bomba de novembro em Brasília. O valor foi aprovado em dezembro pela Corte. Hoje o crédito foi liberado pelo presidente Lula via medida provisória publicada no Diário Oficial da União. Andressa, o que significa essa segunda fase